Surpreendente. A carta de Pilatos descreve a cor da pele e o rosto de Jesus em detalhes impressionantes. Você ficará chocado ao descobrir a verdade sobre o rosto e a cor da pele de Jesus. Será que ele era realmente como o conhecemos? A carta contém detalhes sobre sua aparência, detalhes estes que nem mesmo são mencionados nos evangelhos. Nesta carta ele também fala sobre os milagres de Jesus, seu julgamento, crucificação e acredite ou não em sua ressurreição. Mas o que exatamente esta carta diz e o que Pilatos poderia ter dito ao imperador sobre a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, e sua aparência física? Fique conosco até o final e se prepare para essa jornada, e não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia Revelada, para mais revelações como essa. Então vamos nessa? Assim Pilatos começa sua carta ao imperador. Para Tibério César, o imperador, saudações. Apareceu em nossos dias um homem de grande virtude chamado Jesus Cristo, que ainda vive entre nós e é aceito pelos gentios como um profeta da verdade. Mas seus próprios discípulos o chamam de Filho de Deus. Ele ressuscitou os mortos e curou todo tipo de enfermidades. Um homem de estatura um tanto alta e formosa, com uma aparência muito reverente, de forma que os que o veem podem tanto amá-lo quanto temê-lo. Seu cabelo é da cor de castanha madura, liso até as orelhas, de onde para baixo é mais ondulado e caído sobre os ombros. No meio de sua cabeça há uma divisão em seu cabelo ao estilo dos nazarenos. Sua testa é lisa e muito delicada, seu rosto sem manchas ou rugas, embelezado com um rubor encantador. Seu nariz e boca são tão bem informados que nada pode ser criticado, com barba espessa de cor semelhante ao cabelo, não muito longa, mas bifurcada. Seu olhar é inocente e maduro. Seus olhos são cinzentos, claros e rápidos em reprovar. Ele é terrível ao admoestar, cortês e bem-falante, agradável em conversação misturado com gravidade. Não se lembra de ninguém ter visto ele rir, mas muitos o viram chorar. Sua porção de corpo é excelente, suas mãos e braços são muito agradáveis de se contemplar. Suas palavras é muito temperada, modesta e sábio, um homem de beleza singular, superando os filhos dos homens. Você ficou surpreso ao descobrir a verdade sobre a aparência e a cor da pele de Jesus? A carta que Pilatos redigiu ao imperador romano Tibério a respeito de Jesus contém informações intrigantes sobre seu aspecto físico, detalhes que não são mencionados nos evangelhos. Nesta carta, ele também comenta sobre os milagres realizados por Jesus, seu julgamento, crucificação e, acredite ou não, sua herança. Pilatos inicia sua carta ao imperador Tibério César, saudando-o. Vamos agora narrar toda a escrita da carta. Saudações, Majestade. Os acontecimentos recentes em minha jurisdição foram tão surpreendentes que sinto-me obrigado a relatar tudo em detalhes, pois acredito que essas ocorrências podem, no futuro, impactar o destino do nosso império. Ele menciona que todos os deuses parecem ter se afastado de nós e diz: é quase como se o dia em que assumi o governo da Judéia, em substituição a Valus, estivesse amaldiçoado, pois desde então minha vida tem sido repleta de preocupações e problemas. Assim que cheguei a Jerusalém, assumi o pretório e organizei um grande banquete. Convidei um tetrarca da Galileia, o sumo sacerdote e seus oficiais. Contudo, quando chegou a hora marcada, ninguém apareceu. Interprete isso como um sinal de desrespeito à minha autoridade e ao governo romano. Dias depois, o sumo sacerdote veio me visitar com uma expressão significativa, mas enganosa. Ele alegou que sua religião o impedia de sentar-se à mesa com os romanos, mas seu semblante demonstrava que suas palavras não eram sinceras. Embora eu tenha aceitado sua justificativa, ficou claro que ele e seus seguidores se opunham aos romanos. Recomendo que os romanos permaneçam alertas em relação aos sumos sacerdotes nesta região, pois eles não hesitarão em trair, até mesmo suas mães, por poder e riqueza. Entre todas as cidades que conquistamos, Jerusalém se destaca, pois seus habitantes são tão rebeldes que vivo em constante temor de uma revolta. Tenho à minha disposição apenas um centurião e 100 homens sob meu comando. Solicitei reforços ao governador da Síria, mas ele me informou que precisava de suas tropas para proteger sua própria província.
Nossos desejos de expansão parecem exceder nossa capacidade de manter o que já conquistamos, e temo que isso possa eventualmente resultar na queda do nosso governo. Evitei contato direto com o povo, receoso de que os sacerdotes incitassem os rebeldes. No entanto, procurei compreender melhor a mentalidade e as preocupações dessa população. Entre os rumores que ouvi, um em particular me chamou a atenção. Falava-se de um jovem da Galileia que estava ensinando uma nova doutrina em nome de um Deus que o havia enviado. A princípio, pensei que ele tentava incitar o povo contra nós, mas rapidamente percebi que essa não era sua intenção. Jesus de Nazaré parecia ser mais simpático aos romanos do que aos próprios judeus. Certa vez, ao passar pela praça, vi uma grande multidão reunida em torno de um jovem encostado em uma árvore, falando com calma. Fiquei sabendo que era Jesus, o que não me surpreendeu, pois ele se destacava claramente entre aqueles que o ouviam. Decidi não interromper com minha presença e continuei meu caminho, mas pedi a um de meus assistentes que se misturasse à multidão e ouvisse o que ele dizia. Meu secretário, Leus, é neto de um velho conspirador que esperou por Catilina por anos. Ele fala hebraico fluentemente, é leal a mim e tem minha total confiança. Quando Leus retornou ao pretório, me contou o que Jesus havia dito. Nunca vi nas obras de filósofos nada que se compare à sabedoria de suas palavras. Um dos muitos rebeldes judeus de Jerusalém questionou a Jesus se era correto pagar impostos a César. Ele respondeu de forma sucinta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa sabedoria foi o que me levou a libertar o Nazareno, mesmo tendo o poder de prendê-lo ou enviá-lo para o exílio em ponto. Fazer isso seria injusto, e a justiça é um princípio fundamental do governo romano. Jesus não era um agitador nem um rebelde. Ofereci a ele minha proteção, talvez sem que ele percebesse, pois Jesus tinha a liberdade de agir, falar, reunir-se com o povo, escolher seus seguidores e ensinar sem nenhuma interferência minha. Se algum dia, Deus nos livre, a religião de nossos antepassados for substituída pela de Jesus, essa tolerância pode ser a causa da queda de Roma. E eu, como um instrumento infeliz, teria feito parte do que os judeus chamam de providência e nós chamamos de destino. Essa liberdade que concedia a Jesus irritou os judeus mais influentes. Ele foi duro com eles, e para isso, foi razão suficiente para mantê-lo livre. Para os escribas e fariseus, ele diria que eram como serpentes, aparecendo como tumbas bem decoradas por fora, mas por dentro cheias de morte. Ele criticou os locais, explorando a toxicidade popular que sempre tomava conta da cidade. Decidi escrever a Jesus pedindo que viesse ao pretório para uma conversa. Ele veio. Você sabe que, sendo de sangue espanhol e romano, não sou de temer nem me emociona facilmente, mas quando Jesus apareceu, senti como se meus pés presos ao chão de mármore tremiam como alguém com culpa, enquanto o Nazareno se mantinha calmo, com uma serenidade que parecia a própria inocência. Então Jesus disse: nos últimos 3 anos, concedi a total liberdade de expressão e não me arrependo. Pilatos continuou em Elato. Suas palavras são práticas e sábias. Não sei se você já leu Sócrates ou Platão, mas reconheço que a simplicidade e majestade do seu discurso o elevam muito acima desses filósofos. Fico satisfeito por ter a liberdade que você tanto merece, mas suas palavras atraíram inimigos poderosos. Minha recomendação e não uma ordem é que você seja mais cuidadoso e moderado em suas falas. Seus inimigos podem usar o orgulho para incitar o povo contra você. Jesus continua com sua explicação. Governante da terra, suas palavras não vêm da verdadeira sabedoria. Peça ao Monte Tora para parar em meio ao vale, e ele dirá que obedece às leis da natureza e ao Deus Criador. Somente ele sabe para onde as águas fluem. Digo-lhe a verdade. Antes que a rosa de Sáron floresça, o sangue dos justos será derramado. Pilatos em seu discurso continua oferecendo proteção a Jesus. Eu o considero mais valioso por sua sabedoria do que todos esses fariseus revoltosos que abusaram da liberdade que os romanos lhes deram. Protegerei você contra eles. Meu pretório será um abrigo sagrado para você, tanto de dia quanto de noite, disse ele. Jesus, calmo, responde a Pilatos. Quando o momento chegar,
Não haverá refúgio para o Filho do Homem, nem na terra, nem embaixo dela. O verdadeiro refúgio está nos céus, e o que foi escrito pelos profetas se cumprirá. Durante esse período, Jerusalém estava repleta de uma multidão barulhenta exigindo a morte de Jesus. Informações que recebi indicaram que o tesouro do templo havia sido usado para subornar o povo. O perigo estava iminente, e um centurião romano havia sido publicamente humilhado. Enviei uma carta ao governador da Síria pedindo 100 soldados de infantaria e 100 cavaleiros, mas ele não respondeu. Assim, encontrei-me isolado, reforçado apenas por poucos veteranos em uma cidade hostil e rebelde, sem força para controlar uma possível revolta e sem escolha a não ser apoiá-la. Jesus foi preso sob a acusação de ser um rebelde, embora soubessem que não havia motivo para temer o Pratorum. Com o apoio de seus líderes, eles acreditavam que eu estava encobrindo a revolta e continuavam a gritar implacavelmente: crucificai-o! Crucificai-o! Nesse momento, 3 grupos principais se uniram contra Jesus: os herodianos, os saduceus e os fariseus. A postura ambígua dos herodianos e saduceus parecia ter 2 razões. Odiavam Jesus, mas também eram aliados do governo romano. Nunca me perdoaram por entrar na cidade santa com faixas que exibiam a imagem do imperador. Embora eu tenha cometido um erro grave na ocasião, para eles, o sacrilégio ainda era imperdoável. Outro conflito também se intensificava entre eles. Eu havia sugerido que parte do tesouro do templo fosse usada para financiar obras públicas, e essa ideia foi considerada inaceitável pelos fariseus, que já eram adversários de Jesus. Eles se importavam pouco com o governo e guardavam ressentimento devido às duras críticas que o Nazareno fez contra eles nos últimos 3 anos. Além desses grupos, eu também lidava com a população indisciplinada e imprudente, sempre pronta para se juntar a uma rebelião e tirar proveito de qualquer caos que pudesse surgir. Jesus foi levado perante o sumo sacerdote e condenado à morte. Caifás, o sumo sacerdote, agiu de maneira aparentemente submissa, enviando Jesus a mim para que eu confirmasse a sentença e garantisse a execução. Respondi que, como Jesus era da Galileia, o caso deveria ser julgado por Herodes, e ordenei que ele fosse levado a ele. Herodes, demonstrando falsa humildade, alegou que o representante de César investiu a decisão de volta para mim, colocando toda a responsabilidade em minhas mãos. Meu palácio se tornará uma fortaleza sitiada, com o número de rebeldes crescendo rapidamente. Jerusalém foi invadida por multidões descendo das montanhas de Nazaré. Parecia que toda a Judéia se reunia na cidade. Um seer de gala que alegava prever o futuro se prostrou aos meus pés em lágrimas e me advertiu: cuidado, não toque neste homem, pois ele é sagrado. Ontem à noite, eu o vi em uma visão, caminhando sobre as águas, flutuando nas asas do vento. Ele falou à tempestade e aos peixes no lago, e todos lhe obedeceram. Eu vi o rio no Monte Catarina encher-se de sangue, as estátuas de César e o Filho da Manhã aparecerem como uma virgem em luto. Se você não ouvir os avisos de sua esposa, um grande infortúnio o aguarda. Tema a maldição dos romanos. O Senado teme os tronos de César. Naquele momento, os degraus de mármore do tribunal foram manchados por blasfêmia, e Jesus profetizou a destruição do templo, declarando-se o Filho de Deus, o Messias, o Rei dos Judeus. Respondi que a justiça romana não sentenciou ninguém à morte por tais acusações. No entanto, os gritos de crucificai-o, crucificai-o, ecoaram pela multidão enfurecida. Temendo que a cidade se revoltasse sob meu comando, disse: por favor, não insista. Não há razão para crucificá-lo, pois não cometeu crime algum. Mesmo assim, o clamor foi crescendo em intensidade. A multidão pediu que liberasse Barrabás em vez de Jesus. Finalmente, temendo a revolta, eu me vi obrigado a me submeter. Portanto, escrevi a seguinte frase: eu sou inocente do sangue deste justo, daquilo que você está decidindo. Isso que passa a ser culpa de vocês. Assim, conforme o destino estava escrito, Jesus foi levado ao Gólgota e crucificado. A escuridão tomou conta da terra, e a única luz que persistia era a do portão do palácio, onde Jesus foi crucificado.
Confira agora o relato dos últimos momentos de Jesus, desde sua morte até a ressurreição. Com o peso da cruz sobre os ombros, ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, sob olhares de compaixão e desprezo. A cada passo, o som dos martelos e dos pregos ecoava. Jesus sentiu a dor física, mas a dor emocional era ainda mais intensa. Carregava, não apenas a cruz, mas também o fardo da humanidade. As vozes de mulheres em pranto e silêncio dos homens refletiram o desespero no ar. Ao aproximar-se do Gólgota, local da crucificação, o céu escurecia, como se a própria natureza lamentasse. Ao ser pregado na cruz, a atmosfera se carregou de tristeza. Os soldados romanos, alheios à sua dor, dividiram-se entre si como vestes de Jesus. O tempo se arrastava, e cada respiração tornava-se uma batalha. Em meio ao caos, sua voz soou: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Essa súplica de perdão e amor, em meio à traição, ressoou profundamente. O sol se apagou, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou, simbolizando a ruptura entre Deus e a humanidade, mas também prometendo que o sacrifício não seria em vão. Esses eventos foram relatados por Pilatos em sua carta ao imperador romano Tibério. Ele ficou em silêncio durante o julgamento, como um cordeiro levado ao matadouro, sem murmúrios ou protestos. Suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-os, pois não sabe o que faz. Essa frase ainda ecoa em minha mente. Tal como as profecias diziam sobre o servo sofredor, ele foi considerado um traidor. Após a crucificação, um soldado romano declarou: realmente, este era o Filho de Deus. Muitos romanos acabaram admirando a grandeza de seu caráter, mesmo sem crer em suas palavras. No desamparo de Jesus, percebi que ele não era o líder rebelde que pensávamos. Enquanto os outros permanecem se rendendo ao desespero, Jesus permanece calmo e sereno. Suas palavras ressoaram em todos os que testemunharam sua morte. Em seguida, um de seus discípulos pediu para enterrar o corpo, e concordei. Ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, próximo à cidade. Ao final, percebemos que cometemos um erro. Jesus era o verdadeiro rei dos judeus. Sua presença traz esperança em meio à escuridão. Contudo, sem reforços, apenas o tempo revelará o impacto dessa decisão em nosso governo. Com gratidão. Pôncio Pilatos, governador da Judéia.